Fala, meu querido, seja bem-vindo para mais uma dica hoje de Direito Constitucional. Para você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, você não pode perder as dicas de hoje de Direito Constitucional. Começo me apresentando, eu sou a professora Carlota, professora aqui do Monster de Direitos Humanos e Direito Constitucional. E para a sua prova de hoje, para a sua revisão, para a sua dica, nós vamos trabalhar Direito Constitucional. Trouxe aqui um tema bem importante que tem pertinência temática com sua prova, tem previsão no edital, teve previsão no edital passado, então isso é questão certeira de prova, é tópico certeiro de edital, então fique atento a esse tema da nossa dica de hoje. E para você que está aí ansioso para saber qual é a dica de Direito Constitucional, nós vamos trabalhar competência do Estado, competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então aqui é uma aula dica para você ter aí o esquemazinho, o esqueminha, para você conseguir compreender todos aqueles artigos complicados de se memorizar para a prova. Hoje a gente vai trabalhar alguns incisos dos artigos, mas vai ficar bem legal, você vai ver que vai ficar bem tranquilo para você conseguir compreender as competências, as atribuições dos entes federativos. Vamos começar então? Vem cá, vamos começar então a nossa dica de hoje. Vamos começar falando de repartição de competência na Constituição Federal. Quando eu trabalho essa ideia de repartição de competência, você vai pensar, você vai lá na Constituição, a partir do artigo 21 do texto constitucional, que vai trazer a competência da União. E aí, no transcorrer desses artigos, nós temos diversas competências que são atribuições, ora em conjunto, ora em separado, dos entes federativos. Mas o que significa, então, qual que para quê, na verdade, nem é qual é a atribuição dessa divisão de competências? Para que existe essa divisão de competências dentro do texto constitucional? Coloquei aqui no nosso material que a divisão constitucional de atribuições entre os entes federados é um elemento fundamental na constituição do federalismo. Então, quando a gente trabalha aquela ideia de federalismo, de federação, entes federados, nós temos aqui a autonomia desses entes federados para exercer determinadas competências, sem, no entanto, invadir uma competência de outro órgão, de outro ente, que não a qual ele tem essa atribuição. Então, é uma divisão constitucional e a decorrência da descentralização no exercício do poder político, que derivam das diversas entidades federadas, possuidoras de autonomia e capacidades próprias. E aí a gente sabe que os entes federativos, eles possuem autonomia no seu poder de decisão. E essas divisões de competências surgem exatamente para isso, para buscar dar autonomia aos entes federativos. Então, quando eu falo aqui nessa decorrência de descentralização, é tirar de um único ente da administração pública, de um único ente da administração, Estado, União, Distrito Federal e municípios, tirar dele aquele poder e dividir entre os outros entes da federação. Então, decorrência da descentralização no exercício do poder político, que derivam das diversas entidades federadas possuidoras de autonomia e capacidade própria. Então, você vai lembrar que as repartições de competências dos entes federados, servem para dar autonomia e dar capacidade própria para que eles consigam ali desempenhar o seu papel. Como todos os entes federados são igualmente capazes politicamente, então não há que se falar que a União, ou o Estado, ou o município se sobressai sobre o outro com relação a competências, todos possuem as competências de acordo com o texto constitucional, não havendo subordinação de um com o outro. Por quê? O princípio característico da federação é a autonomia. Quando eu falo que os entes federados são autônomos, eu estou tirando essa subordinação de um ente ao outro, ou seja, por exemplo, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A Constituição Federal distribui a cada ente federado suas competências de caráter administrativo, legislativo e tributário. Então, o que a Constituição faz quando ela coloca lá no artigo 21, 22, 23, 24 e seguintes do texto constitucional que trata da repartição de competências? Ela distribui competências, ora, administrativo,
ora legislativo, ora tributário. Quando eu falo em competência administrativa, são aqueles artigos que dão poder aos entes federados para administrar os seus territórios, os seus limites. Quando eu falo em legislativo, é a capacidade que os entes têm de legislarem sobre determinado tema, sobre determinado assunto. E a capacidade tributária, o caráter tributário, quer dizer, está ligado mais ao direito tributário, que é a repartição de receitas, o ganho e repartição de receitas. Então, você vai lembrar que dentro dessa competência dos entes federados, nós temos competências administrativas, que são competência de caráter administrativo, legislativo e tributário. Feitas tais considerações, então, vamos conhecer um pouquinho sobre o princípio da preponderância de interesse. O que é esse princípio da preponderância do interesse? O que significa isso nos termos da repartição de competência? Esse princípio da preponderância do interesse é um preponderar, orienta na divisão de competências, na noção de predominância, jamais em exclusividade. Então, o ente não é exclusivo para determinada competência, muito pelo contrário, há uma noção de predominância, um vai predominar sobre o outro e não exclusivamente. Então, você vai lembrar disso aí com relação ao princípio da preponderância de interesse. Então, por exemplo, a União cuida do quê? A União cuida das matérias em que predomina o interesse nacional. Não é exclusivo da União, né? Não estou falando aqui de exclusividade, mas é a predominância do interesse nacional. Então, a competência é da União para legislar, para administrar esses tipos de competência. Os estados vão se orientar por assuntos em que o interesse regional é acentuada de preponderância. Então, os estados, diferentemente da União, que a União cuida em âmbito nacional, de interesse nacional, os estados vão cuidar de âmbito regional, do seu limite territorial de estados. Já os municípios vão ser aquelas matérias nas quais é marcante e interessante para o local. Então, marca então o interesse local. Então, o município legisla sobre interesse local. E o Distrito Federal confere, então, atribuições de caráter regional, que é ora exercido pelo Estado, e de cunho local, ora exercido pelo município. Então, o que eu quero que você lembre aqui? Diferentemente da união dos estados e do município, o DF e o Distrito Federal, ele cumula duas atribuições, duas competências. Ora, o Distrito Federal legisla ou administra, tem as suas competências de caráter regional ligada ao Estado, ora em caráter local ligado aos municípios. Então, para que você consiga entender essa característica, né, das competências, para que você consiga entender o artigo 21, 22, 23, 24, 25 e seguintes, que retratam ali as competências, você precisa saber que cada ente tem os seus interesses, as suas predominâncias com relação às competências previstas no texto constitucional. Tá? Muito bem. No Brasil, no Brasil nós temos duas técnicas de divisão dessas competências, da efetivação da distribuição de competências. Então, no Brasil, você vai lembrar, nós temos duas formas de dividir as competências. Nós temos aqui a forma horizontal e nós temos a forma vertical. Forma horizontal, forma vertical. Quando eu falo em competência horizontal, eu estou falando o quê? A Constituição vai delegar a cada ente, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, atribuições que lhes sejam próprias. Então, compete privativamente à União. Então, é uma atribuição própria de cada ente. Compete aos municípios, compete ao Estado. Então, eu tenho aqui com atribuições próprias do Estado. Então, atribuições que lhes sejam próprias, particulares, que serão desempenhadas de modo isolado. Então, cada ente vai legislar, vai administrar, vai criar ali suas receitas tributárias de forma isolada.
sem que haja qualquer resquício de participação ou interferência de outro ente. Então, quando eu falo em competência horizontal, é aquela competência que a Constituição delega aos entes federativos para que eles sozinhos possam exercer ali as suas atribuições, exercer ali as suas competências. Por sua vez, quando eu falo em competência vertical, já é diferente. Se a horizontal, os entes fazem têm ali as suas competências delegadas de forma individual, na competência vertical já é diferente. As competências que serão exercidas em conjunto. Então, não é mais um ente, a União, por exemplo, ou o Estado, ou o município, ou o DF legislando, ou administrando sozinho. Eles vão fazer em conjunto, dando origem às atribuições comuns e concorrentes e resultando na formação de federações de cooperação. Então, quando eu falo aqui, olha, em horizontal, eu tenho, e aí eu sempre desenho isso aqui, horizontal, eu tenho a União com suas competências, o Estado com suas competências, o município com suas competências e o DF com suas competências. Quando eu falo em competência vertical, eu já tenho aqui, olha, a União, os Estados e o DF, e a União, os Estados, o DF e os municípios. Então, competência horizontal, cada ente com suas competências, competência vertical, vários entes, grupo de entes, União, Estados, município, Distrito Federal, juntos, tem ali aquela competência para administrar, para legislar sobre determinados assuntos previstos no texto constitucional. O que é que eu quero que você tome cuidado aqui? Isso aqui cai em prova e aí os examinadores trocam, eles falam que a competência horizontal é um conjunto são atribuições exercidas pelo conjunto de entes. Não, o conjunto de entes é vertical, horizontal é delegada a cada ente de forma individual, tá? Lembra disso aí, dica valiosa aí com relação às competências previstas no texto constitucional. Muito bem, então feitas tais considerações, vamos tratar então das competências da União. A União, pessoal, ela tem algumas competências. A União possui 4 competências. Ela tem a competência material, a competência privativa, a competência material comum e a competência legislativa concorrente. O que eu quero que você faça aí? Copie esses artigos e coloca aí no seu material. Então vamos começar. Competências da União. Artigo 21 do texto constitucional, eu tenho o quê? A competência material exclusiva. Então, no artigo 21, somente a União pode praticar aquelas condutas que estão previstas naquele artigo, que compete à União. Então, compete à União cumprir aqueles incisos que estão lá, somente a União. Por sua vez, no artigo 22, eu tenho a competência privativa. Então, compete privativamente à União legislar. É uma competência privativa de cunho legislativo. Somente a União pode legislar sobre aqueles assuntos especificados no artigo 22 da Constituição Federal. Já a competência do artigo 23, eu tenho a competência material comum. Compete à União, os Estados, em comum acordo. Competência comum. E no artigo 24, eu tenho a competência legislativa concorrente com os Estados e com o Distrito Federal. Então, compete concorrentemente à União, os Estados e o Distrito Federal legislar sobre. Então, aqui eu tenho 4 competências que são da União. Perceba que aqui eu tenho competência horizontal e competência vertical. Eu tenho competência horizontal aqui no artigo 21 e no artigo 22. Por quê? Porque é competência exclusiva e competência privativa de cunho legislativo. Somente a União pode fazer.
Quando eu falo aqui no artigo 23 e 24, eu tenho a competência vertical. No 23 eu tenho a competência material comum de todos os entes e no 24 a competência legislativa concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal. Então aqui, veja a importância de se estudar primeiro as espécies, as formas de divisão de competência, para quando chegar aqui ficar bem fácil. Então, artigo 21 e 22 e artigo 23 e 24 mostram lá as competências horizontais e as competências verticais. Tá? Faça isso aí no caderno, a gente agora vai ver um pouco de cada artigo para você fixar isso aí na sua memória, para você marcar, fazer as marcações aí no seu material, mas coloque isso aí, porque fica bem fácil depois, na hora de revisar e de estudar a competência, já que essa parte de competência lá no direito constitucional é muita decoreba. Então, o que o examinador faz aqui já é dica da professora. O examinador, ele pega a competência do artigo 23, que é uma competência comum, joga lá com a competência do artigo 21, que é competência exclusiva, e pergunta qual é a competência comum. Então, você precisa, e aqui não tem como, você precisa diferenciar as competências de cada ente da federação, tá? Fazendo esses esqueminhas que eu tá aqui no quadro, daqui a pouco a gente vai ver as competências do Estado, as competências do município e do DF, você vai conseguir memorizar, você vai conseguir revisar isso sem problema algum, tá? Então, faça aí esse print, copie isso aí no seu caderno, para depois, na hora que você for revisando, você vai marcando lá no artigo. Artigo 21, competência material exclusiva. Artigo 22, competência privativa de cunho legislativo, porque é competência para legislar da União. Vai fazendo isso, daqui a pouco você já está sabendo os artigos com relação à competência todinhos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos trabalhar aqui a competência material exclusiva. A competência material exclusiva, a gente viu, ela tem previsão lá no artigo 21. E aí o artigo 21 do texto constitucional traz algumas peculiaridades para ficar fácil na hora de estudar. Coloquei aqui para vocês atribuições materiais com relação à matéria, claramente administrativa. Então, lá no artigo 21, a competência exclusiva, a União vai administrar. Então, eu tenho atribuições materiais, claramente administrativa, remete à ideia de fazer algo, de atuar. Então, sempre que o verbo vier dando essa ideia de atuar, de fazer algo, eu tenho uma competência exclusiva. E, além disso, são atribuições indelegáveis, devem ser prestadas exclusivamente pela União. Então, a competência exclusiva, somente a União pode fazer. Somente a União pode legislar sobre determinado assunto previsto no artigo 21. Quando, por exemplo, o Estado entra dentro da competência do artigo 21, há uma inconstitucionalidade, há um vício ali naquela competência. E aí surgem, então, as ações diretas de inconstitucionalidade, enfim, um monte de ação ali para falar, olha, Estado, você não tem competência para legislar sobre a competência exclusiva da União, porque compete exclusivamente à União, conforme o artigo 21. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu quero que você relembre. Quando você vê competência material exclusiva do artigo 21, você vai lembrar que são atribuições claramente administrativas, é sempre um fazer algo, tá ligado aí às atribuições materiais. São atribuições indelegáveis, onde somente a União pode, então, realizar. Ela não pode delegar para outro ente da federação, tá? Trouxe aqui alguns exemplos dentro aí do artigo 21 para a gente trabalhar, porque nós temos 25 incisos dentro do artigo 21. E você deve estar pensando, professor, eu tenho que saber todos esses incisos? Sim. Você precisa saber desses incisos, precisa conhecer quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, Distrito Federal e município, para que seu examinador não te confunda na hora da prova. Então, o artigo 21, ele tem 25 incisos. Primeiro, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então, compete a quem? A União, compete à União, é uma competência administrativa, é um fazer da União, compete à União, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais.
Não é competência do Estado, porque o Estado não trata de relações internacionais, e sim competência da União. Outra competência da União, inciso 2º, declarar a guerra e celebrar a paz. Perceba que aqui eu tenho um fazer da União, uma atividade administrativa. Não estou falando compete à União legislar sobre, não. Eu estou falando que compete à União de forma administrativa declarar a guerra e celebrar a paz. Simplesmente. Além disso, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. A quem compete isso? A União. Através de quem? O presidente da República. Então, são competências básicas que você precisa saber. Além disso, emitir moeda, inciso 7º, e inciso 17, conceder anistia. Dentre os 25 incisos que tem no artigo 21, peguei esses a título de exemplo para que você conheça quais são as competências administrativas da União. Esse é o primeiro ponto. Competência legislativa privativa, artigo 22. Então, se lá no artigo 21 eu tenho a competência administrativa, no artigo 22 eu tenho a competência legislativa. Então, aqui é de competência da União legislar sobre determinados assuntos. Então, somente o ente, a União, enquanto ente da federação, pode tratar daqueles assuntos. Eu tenho aqui, então, a União irá legislar sobre algum tema, sobre algo. Então, aqui eu tenho uma competência legislativa de criar leis, de legislar sobre esses temas. São atribuições delegáveis. Então, por exemplo, lá na administrativa, a competência era indelegável. Somente a União poderia administrar. Na competência legislativa, não. Na competência legislativa, a União pode delegar a um outro ente da federação que crie aquela lei, que legisle sobre aquele tema previsto no artigo 22. Além disso, a União não está obrigada a delegar, tá? Não é obrigação dela delegar. E se o fizer, então é uma faculdade que a União tem, e se fizer, não estará declinando de sua função legislativa, podendo recuperá-la a qualquer tempo, editando as normas que se referem ao assunto objeto da delegação. Então, por exemplo, se a União delegar ao Estado determinada matéria que é de competência legislativa da União, a União não obrigatoriamente tem que fazer isso. Fica a critério dela fazer. Então, eu tenho aqui a competência legislativa da União, artigo 22. Vamos ver quais são alguns exemplos? Compete privativamente a União legislar sobre. E aqui, macete da professora para estudar isso, porque até eu tenho tinha muita dificuldade para memorizar quais eram as competências administrativas, as competências legislativas. Sabe como que eu estudo isso? Sempre quando eu vou ler os incisos, eu volto aqui no parágrafo. Então eu falo, compete privativamente a União legislar sobre. Aí se eu tô lá no inciso 15 e vou passar para o 16, eu começo. Compete privativamente a União legislar sobre. Por quê? Seu cérebro vai guardando quais são as competências legislativas da União. Então, compete privativamente a União legislar sobre. Inciso 1º. Esse inciso 1º do artigo 22, ele é campeão de prova. Então, muita atenção aqui com ele, porque são as matérias que são competências da União. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, aqui é competência exclusiva, é competência privativa da União legislar sobre. Competência delegável não obrigatoriamente a União precisa delegar algum ente, mas se ele quiser, ele pode passar, porque é uma competência delegável. Então, compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2º, compete à União legislar sobre desapropriação. Quem legisla sobre desapropriação é a União.
Inciso 3º, compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Então, perceba que a União pode legislar sobre esses temas. Além disso, inciso 4º, serviço postal. Quem legisla sobre serviço postal é a União. Trânsito e transporte. Quem legisla é a União. E aí, nós temos diversas ações diretas de inconstitucionalidade, né, tanto no STF, né, lá no STF, não tanto lá no STF. E as diversas ações de inconstitucionalidade que nós temos lá é o Estado legislando sobre trânsito e transporte. E aí, a depender do julgado, o STF fala assim, não, a competência é privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Então, temos aí diversos julgados sobre isso. Uma hora eu vou trazer uma aula de julgado aqui para a gente ver esses entendimentos, tá? Então, trânsito e transporte. Compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas e compete à União legislar sobre registros públicos. São alguns dos inúmeros incisos que nós temos previsão lá no artigo 22. Competência privativa da União para legislar sobre esses pontos, sobre esses tópicos. Muito bem. Deixa eu apagar aqui para a gente trabalhar um pouquinho da competência comum. Lembrando que ainda estamos tratando da competência da União. Estamos trabalhando as competências das quais a União tem atribuição para legislar, para administrar. Competência comum, artigo 23. Na competência comum, pessoal, é mais tranquilo. Por quê? Porque são cumpridas com a União em conjunto com todos os demais entes federados. Então fica fácil lembrar. Competência comum, União, Estados, Distrito Federal e municípios atuam de forma conjunta. Eles atuam junto, é uma competência comum. O parágrafo único fala assim, olha, do artigo 23, o parágrafo único estabelece a fixação por lei complementar federal de normatização que vise harmonizar o exercício das atividades por parte dos entes. Então, aqui a lei pode criar instrumentos para normatizar esse exercício das atividades por parte dos entes da administração na competência comum, tá? Vamos ver quais são as competências comuns? Competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Primeiro, quais são essas atribuições? Primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios zelar pela guarda da Constituição, zelar pela lei, zelar pelas instituições democráticas e, principalmente, conservar o patrimônio público. Essa é a primeira atribuição aí da competência comum. Além disso, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E aqui muito cuidado com essa competência comum com relação à área da saúde, né? Pandemia tá aí, ficamos quase 2 anos parados com essa crise na saúde mundial. Então, seu examinador pode colocar alguma coisa ali perguntando de quem é a competência para cuidar da saúde e da assistência pública. É competência comum dos entes federados. Inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E aqui, pessoal, cuidado, porque o examinador induz o candidato a achar que essa competência de legislar, de proteger o meio ambiente, é competência exclusiva da União. Somente a União pode fazer, não. Os entes federados é uma competência comum. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios têm essa competência de proteger o meio ambiente. Além disso, preservar as florestas, fauna e flora, competência comum dos entes federados. Inciso 12, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, é competência da União. Então, olha só, competência comum, perdão. Quando eu falo em trânsito e transporte, se eu voltar aqui um pouquinho, olha, trânsito e transporte, artigo 22, competência privativa da União para legislar. Competência comum, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Aí é competência dos entes federados, de todos. Então, trânsito e transporte, competência da União.
Implantar políticas de educação no trânsito, competência dos entes federados, de todos, União, Estados, Distrito Federal e município, porque se trata de uma competência comum. Galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. No estudo fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Bom, pessoal, vamos falar agora então um pouquinho da competência legislativa concorrente do artigo 24. Competência legislativa concorrente, o que significa, professora? Significa que são competências que vão pertencer à União em concorrência com os Estados-membros e com o Distrito Federal. Aqui eu quero cuidado porque na competência concorrente não há que se falar do município concorrendo com a União, Estados e o Distrito Federal. Aqui somente os entes União, Estados e DF concorrem em conjunto com relação ao artigo 24. Então, não confunda o artigo 24, que é concorrente entre União, Estados e DF, município não. A competência da União se resume à edição da normatização geral, conforme fala o artigo 24, parágrafo 1º. E esse parágrafo 1º, ele cai letra do parágrafo, tá? E os Estados-membros e o DF serão competentes para fixar as normas específicas, complementando a norma geral elaborada pela União, artigo 24, parágrafo 2º. Então, é a competência complementar. Os Estados-membros e o Distrito Federal são competentes para fixar as normas específicas, complementando a norma da União, a norma federal. Então, lembra desses pontos aí. Vamos ver aqui algumas competências da União, dos Estados e do DF? Olha só.
Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Então, tanto a União, estados e DF podem concorrendo entre si, legislar sobre esses temas. E aí os incisos são vários, peguei alguns aqui a título de exemplo. Primeiro, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Não confunda com a competência legislativa da União, que a União pode legislar entre diversos direitos: civil, processual, marítimo, aeroportuário. Aqui não, né, pessoal? Aqui a União, Estados e DF pode legislar sobre tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, sobre direitos penitenciário, direito tributário. União tem seus tributos, estados têm seus tributos, DF tem seus tributos. Financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Sobre orçamento, os três entes, União, estados e DF, podem legislar concorrentemente sobre orçamento. Além disso, juntas comerciais, proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico, para quem aí mora em cidade histórica, é uma competência concorrente aí dos entes federados. Procedimentos em matéria processual e proteção à infância e à juventude são aí são competências concorrentes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, União, estados e o DF, competência do artigo 24. Bom, falamos então da competência da União, vamos ver quais são as competências dos estados. Os estados-membros têm competências residuais. Aquilo que não é competência da União é competência, então, dos estados-membros. É o artigo 25, parágrafo 1º. Fala, olha, são reservados aos estados a competência que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Então, aquilo que é competência que é reservada ao estado, que não pertence, então, à União, é reservado ao estado. Se o estado não atuar, residualmente a União, através de lei, pode atuar. Então, o artigo 25 cai o quê, pessoal? Esse parágrafo aqui, ó. Isso aqui cai letra Ctrl+C, Ctrl+V. Então, são reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição, pela Constituição Federal. E as competências dos municípios? Os municípios, a competência lá do artigo 30. O município tem competência lá no artigo 30. Então, compete aos municípios, dentre outros, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, não é competência da União legislar sobre interesse local, e sim dos municípios. Competência, então, dos municípios, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, se for omissa a legislação em âmbito que não se aplica ali ao município, mas tem brecha na lei, tem ali um espaçozinho para complementar, os municípios podem fazer. E algumas atribuições materiais, que são atribuições administrativas. Essas, então, são algumas atribuições aí dos municípios com relação às competências, tá? E as competências do Distrito Federal? O DF também tem competências. E aí, no início da aula, eu falei, olha, tome cuidado, porque o DF, ora, pode atuar como Estado, competência do Estado, ora, pode atuar como competência de município. E aí, eu coloquei aqui para vocês, olha, competência legislativa cumulativa, prevendo que ao DF serão atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, ora atua como estado, ora atua como município. E a competência tributária dos municípios. Então, aqui eu tenho a competência do Distrito Federal, competência legislativa cumulativa, porque acumula as atribuições as atribuições de estado e as atribuições de município, de forma administrativa, e os tributos de município. O DF, então, exerce competências materiais comuns lá do artigo 23, né? Legislativas concorrentes do artigo 24, e se houver delegação por parte da União, por lei complementar, também poderá legislar sobre temas específicos elencados no artigo 22, que são aquelas competências legislativas privativas da União. Mas para que o Distrito Federal legisle sobre competências privativas da União, eu preciso de uma lei específica, uma lei complementar
da União delegando, então, ao DF essas atribuições, tá? O DF não pode sair legislando aí sobre competência da União, não. Precisa, então, de uma lei para delegar essas atribuições. Então, essas são as competências. Coloquei isso aqui. Fica muito mais fácil de estudar, de revisar até o dia da sua prova, né? Sei que você já tá aí, começou já a estudar para a prova da Polícia Civil do Espírito Santo. Esse é um tema que eu tenho certeza que vai cair na sua prova, pelo menos uma questão de competência. As bancas adoram competência, né, em carreiras assim, da Polícia Civil, então pode ser que caia. E aí com esse esqueminha você vai conseguir estudar e relembrar, e você vai sair falando esses artigos aí com muita tranquilidade, tá? E aí é isso, eu termino então aqui a nossa dica, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí na sua formação. Obviamente os artigos trazem diversos incisos, mas aqui como é dicas, eu trouxe essa dica de competência para vocês. Não deixe de estudar o texto constitucional, porque ele é muito importante. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima dica. Até mais, tchau, tchau.